aí, gente, como que vocês estão? Eu espero que bem. Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos para o último tipo de oração subordinada, que é a adverbial. Então, já deixa seu like aí, curte o vídeo, porque estamos chegando ao fim da nossa jornada, graças a Deus. Bom, as orações subordinadas adverbiais, elas são 9, mas é super fácil. Mas antes de entrarmos nas classificações, temos que entender o que é um advérbio, né? O advérbio é uma palavra que vai modificar, vai dar uma característica ao verbo ou ao adjetivo, atribuindo-lhe uma circunstância de modo, de intensidade. Então, por exemplo, temos a frase: ele desejava ardentemente por paz. Então, temos aí o verbo desejar e depois a palavra ardentemente. Percebe que essa palavra ardentemente está modificando o verbo desejar? Está dando uma intensidade, né? Ele não só desejava, ele desejava ardentemente. Então, todas as palavras que modificam o verbo vão ser um advérbio. Então, as orações subordinadas adverbiais, elas vão ter essa função aí de advérbio. Elas vão exercer a função de adjunto adverbial em relação à oração principal. A primeira classificação de oração adverbial que temos é a causal, que vai exprimir uma relação de causa em relação a alguma ação da oração principal. Então, por exemplo, temos a frase: não foi à escola porque estava doente. Então, a causa, o motivo da pessoa não ter ido à escola foi porque ela estava doente. Então, se esse é o motivo, essa é uma oração subordinada causal, que exprime uma causa. E aí as conjunções mais comuns para as orações causais são porque, visto que, posto que, uma vez que, e entre outras. Mas aí você percebe a relação que ela tem. E lógico, toda relação de causa tem uma consequência. Então nós temos aí também uma oração subordinada adverbial consecutiva, que vai exprimir uma relação de consequência da oração principal. Então, vamos pegar aí a mesma frase da causal, que nós tínhamos: não foi à escola porque estava doente. Vamos inverter essa frase. Poderíamos falar: estava tão doente que não foi à escola. Então, a consequência dele estar doente fez com que ele não fosse para a escola. E aí a gente pode confundir a oração causal com a consecutiva, porque elas têm uma relação de causa e consequência. Mas aí você inverte a ordem delas que você consegue tirar a prova. E sempre que tiver isso, tão que, tal que, tamanho que, sempre que tiver a palavrinha o que, você vai saber que ela vai ser uma consecutiva, tá bom? Bom, e a próxima que temos é a oração subordinada adverbial final, que vai expressar uma finalidade, um objetivo em relação a alguma coisa da oração principal. Então, por exemplo, temos a frase: tudo farei para que você volte. Então, com o objetivo, com a finalidade de que você volte, eu vou fazer de tudo. Outro exemplo: a fim de passar na prova, vou estudar muito. Então, com o objetivo, com a finalidade de passar, eu vou estudar muito. Então, as conjunções da oração final vai ser a própria finalidade, né? A fim de, para que, tá bom? A próxima, oração subordinada adverbial comparativa, que vai expressar uma comparação em relação à principal. Então, por exemplo, estudei como um condenado. Então, você está se comparando. Eu estudei igual a um condenado, como um condenado. Outro exemplo: ele é educado tanto quanto você. Então, esses termos comparativos, ela é como uma flor, ela é linda como uma flor. Então, todos esses termos comparativos, tanto quanto, como, assim como, vão ser conjunções de orações subordinadas comparativas. Também temos a oração subordinada adverbial temporal, que vai indicar o tempo, o momento de ocorrência de algum fato da oração principal. Então, por exemplo, no momento que eu cheguei, ele saiu. Então, naquele tempo ali, naquela ação que estava acontecendo, aconteceu isso. Eu cheguei e ele saiu. Ou também, enquanto durar a pandemia, não sairei de casa. Então, as orações temporais, elas vão
dá essa ideia aí de tempo, de duração de alguma coisa que está acontecendo, tá bom? A próxima oração, oração subordinada adverbial conformativa, que vai dar essa ideia de conformidade, de concordância. Então, por exemplo, conforme você prometeu, você vai me pagar um açaí. Ou, segundo Camões, o amor é fogo que arde sem se ver. Então, as orações adverbiais conformativas vão dar essa ideia de concordância, de conformidade. Então, temos as conjunções conforme, segundo, consoante, como. É muito usado em trabalhos acadêmicos, as orações conformativas. A próxima são as orações subordinadas adverbiais concessivas, que vão exprimir essa ideia de concessão, de um fato contrário, inesperado. Por exemplo, quando alguém chega para você e fala: tudo bem, eu vou te dar essa concessão, mas somente essa. Ou seja, é algo que quebra a regra, que foge ao padrão que estava acontecendo. Então, por exemplo, ainda que ela estude, não vai passar na prova. Então, isso é uma concessão, é uma coisa contrária, que não é esperado. Por quê? O que se espera é que quanto mais você estude, mais sucesso você tenha, mais aprovação, nota, enfim. E aqui não. Por quê? Quanto mais ela estudar, menos ela vai conseguir. Então, isso é uma concessão. Outro exemplo. Embora ele fosse atencioso, não percebeu o corte novo de cabelo da esposa. Então aqui é uma concessão, porque geralmente a pessoa atenciosa repara em tudo, mas nesse momento ele não reparou. Então foi algo contrário, tá? Então as conjunções que exprimem concessão, a mais comum é embora, mas pode ser ainda que, mesmo que, tá bom? A nossa próxima é uma oração subordinada adverbial condicional, que vai expressar uma condição para alguma coisa acontecer. Então, por exemplo, você não vai ganhar chocolate a menos que faça a lição de casa. Então, a condição para você conseguir o doce é você fazer a sua lição de casa. Outro, se não chover, irei à praia. Então, a condição para eu ir à praia é se não chover, porque se chover, eu não vou. E a nossa última oração é a proporcional, que vai indicar uma proporção. Por exemplo, à medida que eu como, eu engordo. A proporcional ela é um pouco parecida com a concessiva. A diferença é que a concessiva exprime um fato contrário. A proporcional não, ela tem que ser proporcional. A proporção que uma coisa cresce, outra tem que crescer também. Na concessiva é o contrário. A proporção que uma coisa cresce, uma coisa diminui, tá? Então essa que é a diferença. Então, por exemplo, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Então, a proporção que eu rezo, assombrações me aparecem. Então, a proporcional é essa. Subo uma coisa e vai subindo outra. Intenção de igualar. Tudo bem? Bom, então, para finalizar, vamos fazer algumas atividades que eu retirei do site Brasil Escola, tá? Aí eu peguei só as frases mesmo, que vamos classificá-las. Primeira, quanto mais se estuda, mais se aprende. Então, temos aí uma relação de proporção, não acha? Quanto mais eu faço uma coisa, mais outra coisa acontece. Então, essa é uma oração subordinada adverbial proporcional. Próxima. Se queres ser aprovado, estude muito. Então, uma condição para você ser aprovado é você estudar, né? É a condição. Então, temos uma oração subordinada adverbial condicional. Próxima. Embora estudasse muito, não foi aprovado. Então, eu tenho uma coisa crescendo e outra diminuindo, né? Embora eu estude muito, não foi aprovado. Então, é uma oração subordinada adverbial concessiva. Muito bem. A próxima. Ela se vestia conforme dita a moda. Então, só pela conjunção conforme aí, podemos saber que é uma conformativa. Ficou irritado porque foi impedido de entrar. Então, a causa para ele ter ficado irritado foi porque ele foi impedido de entrar. Então, temos uma oração subordinada adverbial causal. Muito bem. Próxima. O carro era tão caro que desistiu da compra. Então, a consequência para ele ter desistido da compra
foi porque o carro era muito caro. Então é uma consecutiva. A próxima, estude para não travar na prova. Então está falando, estude a fim de que, com o objetivo de que você não trave na prova. Então, uma oração subordinada adverbial final, que expressa uma finalidade. Próxima, mais fácil conquistar uma cidade inteira do que conquistar um amigo ferido. Nossa, profunda essa. Então, essa é uma oração comparativa, porque está comparando duas coisas. Mais fácil isso do que aquilo, fazendo uma comparação. Então, é isso. As orações subordinadas acabaram. Agora vamos para as orações coordenadas. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!